Você já teve a dúvida de ver alguém que se mostra feliz no casamento e você chegar e pensar como aquela pessoa conseguiu isso? Bem-vindos a mais uma aula, bem-vindos casais, mentores para restaurar o seu casamento e te tornar muito mais bem-sucedido e muito mais feliz no ambiente relacionado a amar, amor, se relacionar de forma muito funcional. Vamos começar essa aula hoje, ela vai ser muito especial. É um assunto que eu gosto muito e que já foi uma dúvida minha, então provavelmente será dúvida de muitas pessoas aqui também, tanto no Instagram como no YouTube. Você já teve a dúvida de ver alguém que se mostra feliz no casamento, que até aconselha outras pessoas a se relacionar, e você chegar e pensar como aquela pessoa conseguiu isso? Como que ela chegou a este resultado? Você já teve essa pergunta? Você já questionou por que você talvez esteja em relacionamentos que só te deixam sequelas ruins, só te deixam marcas muito danosas para a sua vida, quem você é e até para os próximos relacionamentos que você viva. Então hoje eu quero que você entenda como essas pessoas que têm bons relacionamentos conseguiram chegar a isso. Uma delas sou eu, então eu vou te falar como eu cheguei, a minha visão e principalmente como você pode também alcançar isso. O conselho que eu te dou para você alcançar isso na sua vida. E também para aquelas pessoas que estão nesta situação de estar machucada, de estar com experiências ruins nos seus relacionamentos, não estar conseguindo se sentir amada de verdade, se sentir amado de verdade e sempre ter relacionamentos conflituosos. Isso é uma conversa que não dá para mim falar simplesmente no Instagram, num direct, numa conversa ali pelos stories, que eu sempre tento interagir com vocês, mas aqui já é um lugar que eu consigo aprofundar mais e principalmente, sendo meu mentorado, aí a gente consegue fazer realmente um processo, um trabalho que você vai ter o meu acompanhamento e conseguir levar esse nível de consciência para o que você tem vivido e o que você quer viver. Muitas vezes, quando estamos no problema, não identificamos que aquilo dali está sendo danoso para a nossa vida e está nos tirando do objetivo, dos nossos sonhos. Muitos comportamentos, o porquê uma pessoa que tem trago essas sequelas de relacionamentos ruins, ela está totalmente o oposto de uma pessoa que já alcançou esses relacionamentos bons. E é justamente que isso nós vamos aprender. Então já coloque nos comentários aí o que você se você está no relacionamento, se você não está, e principalmente o que você quer a partir de agora com essa aula. Eu quero já saber o direcionamento que eu já consigo já te dar aqui imediato. Essa ajuda que já vai transformar a sua vida. Vai colocando aí nos comentários. E agora eu quero que você questione-se. E pode até colocar nos comentários quem está no YouTube. Eu não consigo ver quem está online, tá? Então, só comentários realmente que eu consigo acompanhar. Mas como eu estou aqui focada no conteúdo que eu vou entregar para vocês, pode ser que algum passe despercebido, mas no final eu dou uma checada para ver se ficou algum sem que eu veja, tá bom? Agora você deve estar se perguntando, é possível, Tati, ter um casamento extraordinário, um casamento sem brigas excessivas, um casamento que eu sinta leveza, que eu sinta tranquilidade e principalmente que eu atenda essa necessidade de pertencimento, de me sentir amada, de me sentir conclúdice ao meu lado. Uma pessoa que eu possa dividir risadas, até as tristezas, porque a gente não vai ser isento de momentos difíceis na nossa vida. Não vamos ser isentos de momentos que vamos querer chorar muito. Não vamos. Agora, quando nós cuidamos da nossa mente, principalmente, e temos esse cuidado
de quem queremos para nossa vida, quem queremos que ande conosco nessa caminhada do viver intensamente, do viver coisas extraordinárias, isso influencia muito no que você vai construir a longo prazo. E qual que é a sua construção? O que você quer lá na frente? Mas vamos lá, você acha que é possível? Coloca aqui nos comentários para mim. Você acredita que é possível você viver um casamento tranquilo, um casamento gostoso, de estar ao lado de quem você ama? Aquela pessoa que você fale todos os dias, você consiga até agradecer. Eu não sei aqui a sua fé, mas que você agradeça até em oração algo que você acredita por aquela pessoa existir na sua vida. E hoje eu vou dar um bônus no final, vai ter um bônus para quem garantir lá no meu link do Instagram, enquanto eu estiver com a live aqui ao vivo, tá? Em breve eu vou cancelar a live aqui no Instagram, não vai ficar, vai ser exclusivo realmente para quem está no YouTube, para quem está comigo lá no YouTube, tá? Então, se você não quiser perder nada, já vai lá pro YouTube e me acompanha por lá. Mas aqui ela vai ser encerrada. Somente quem garantir no link do meu Instagram que vai receber o bônus que eu vou dar, que eu vou anunciar no final. Então, se você já não quer perder, já quer garantir, já clica lá e já garante para você não ficar de fora e já ter principalmente o meu acompanhamento, o meu olhar e já sair na frente de quem ainda não garantiu o seu lugar nessa minoria que alcança o casamento dos sonhos, o casamento que a gente sempre sonha desde pequeno. Eu, modéstia à parte, eu comecei a sonhar bem depois, mas eu tenho amigas, experiências que eu venho trocando nas mentorias, que tem pessoas que sonharam a vida inteira com o casamento, com ter alguém legal, alguém que realmente possa confiar e que possa compartilhar muitos momentos bons. Os momentos ruins vão existir, tá? Não se iludam. Então vamos lá. O que você precisa para garantir que o seu casamento, que você tenha este casamento extraordinário, este casamento leve? Você já se perguntou o que faz, o que tem em um casamento que é totalmente diferente daquele casamento que as pessoas só pensam no divórcio? Hoje o meu intuito na mentoria, no acompanhamento, é justamente falar para as pessoas, dar a direção de elas não terem um divórcio em seus casamentos. Eu vou dar realmente o plano, como elas fazem isso. Eu vou falar isso mais para o final, mas é justamente o meu propósito na mentoria, de ser mentora de casais, de ajudar casais a alcançar esse desejo. Porque eu acredito que se a sua casa não estiver em harmonia, se a sua casa não estiver num momento leve, gostoso, e que as pessoas ali consigam demonstrar e principalmente atender às suas necessidades, estarem bem consigo, lá fora, o seu profissional, a sua vida social, até a sua individualidade, ela é prejudicada. Então, por isso que esse propósito eu abracei realmente. Eu comecei pelo meu casamento, mas eu não quero que ele fique só no meu casamento. Eu quero levar para muito mais pessoas, para alcançar realmente vidas, casais, famílias. E principalmente que esses pais deem um exemplo para os seus filhos de casamento que eles merecem, que eles podem alcançar. E principalmente que eles saibam que isso é uma construção. Então, que hoje eu tenho plena consciência que é uma construção, mas por muito tempo eu achei que ele ia vir pronto. E se não tava daquele jeito, pronto, acabou, não é mais o que eu mereço. Não, casamento é construção. E ele é igual uma empresa, se você não investir em atualização, se você não inovar, não investir em conhecimento, vai falir. É igualzinho. Casamento e sexo é igual uma empresa. Você tem que investir tempo, você tem que investir dinheiro, você tem que investir em conhecimento, você tem que investir em inovação, atualidades, surpreender, conquistar, porque senão ele vai pro fim.
E é justamente que nós não queremos, ninguém casa querendo se separar. Então, o que precisa já existir no seu casamento, eu acredito que uma está até no conteúdo que eu vou dar de bônus, que já é o primeiro já do quesito que eu acredito que faça parte de um casamento extraordinário, mas principalmente para o seu casamento ser esse casamento que todos nós sonhamos, ele precisa existir uma base. A minha base é Deus, eu acredito nisso, mas aí seria a sua crença realmente o que você acredita. Mas precisa um casamento ter algo acima de vocês. Algo que vocês, nos momentos de dificuldade, nos momentos que realmente vocês sabem que vocês vão desabar, você sabe que tem algo maior, tem um propósito maior nisso. E isso é fundamental para você ter um casamento sólido, um casamento que seja sustentável, saudável. O primeiro ponto é essa base. O segundo ponto é justamente você tomar uma decisão. Essa decisão, ela é a partir do momento quando um casal chega aqui, que eles estão já pedindo, eles já estão com carta de divórcio na minha frente. A primeira coisa que eu falo para eles: se vocês garantirem o acesso comigo, quiserem realmente o meu acompanhamento, vocês vão ter que tirar a palavra divórcio do casamento de vocês. Nenhum casamento ele é construído para não ter fim se a cada briga, se a cada momento vocês falarem essa palavra. O nosso cérebro, ele é fantástico. E o que você fala para ele, ele vai te fazer acreditar. E ele vai fazer as suas ações agirem sempre em volta deste pensamento, desta verdade. Isso que você tomou como uma verdade. Então, se você está hoje, você já tem essa base e você já tirou a palavra divórcio do seu casamento, você já teve ganhos. Já está avante, está avançando na sua relação, evoluindo. São os dois princípios. Recapitulando, tirar a palavra divórcio, principalmente nos momentos de briga, e ter uma base, algo acima de vocês. A sua crença, o seu valor, o seu princípio. Uma fé acima de você e do que você acredita. E o que faz com que esse casamento não exista, não aconteça? Alguém tem alguma sugestão do que vocês acham que pode já prejudicar esse casamento, até mesmo de existir já? Porque isso daqui ele já pode ser feito no início. No namoro, no noivado. Embora as estatísticas revelam que é bem depois. Mas podem sim existir as possibilidades. Por que ela pode existir depois? Porque no namoro a gente é comandado pela atração. Em palavras, como eu sou sexóloga, eu posso falar isso abertamente, para mim é natural e precisa ser falado naturalmente. Então eu já oriento vocês a isso. É o sexo. Você olha para a pessoa, você acha ela gostosa, você acha ela com corpo atraente, você acha ela bonita. É o seu desejo, a sua necessidade de atração, de desejo, de desejar uma outra pessoa. E a atração física, o corpo. Então o namoro ele é praticamente movido, principalmente ali os primeiros meses, ele é movido pela essa atração carnal, digamos. Com o decorrer do namoro, ele começa a paixão, que ela tem pouca duração, mas ela tem grande intensidade. Então é avassaladora, você faz maluquices, loucuras por aquela pessoa. Todo mundo acha que é amor, mas não. O amor ainda não existe. Você está agindo apenas pela paixão. Por quê? Quando você já está mais de um ano namorando essa pessoa, algumas coisas já vai começar a te incomodar.
E a partir do momento você já fala assim, será realmente que eu quero isso? Aí é quando a paixão já está acabando. Porque na paixão você só vê qualidades, você só vê maravilhas. Aquela pessoa é o príncipe encantado, é o amor da sua vida. Agora, quando você já começa a ligar um alertinho, opa, peraí, eu não sabia desse defeito. Será que é realmente isso que eu quero? Será que realmente é essa química que não existe mais? Inclusive, aos meus noivos, se até algum deles estiverem aqui na live, se manifestem, é um quesito que eu ajudo muitos casais, noivos, a chegarem a um casamento sem o sexo. Eu oriento eles, eu crio estratégias conforme a rotina, conforme a dinâmica de vida deles. Porque eu acredito que um casamento, ele é construído o sexo, inclusive, no casamento. Quando vocês já consumaram esse relacionamento. Antes, o sexo é a última coisa que você deve pensar. Isso é uma visão minha, é uma opinião minha. Não estou falando que é certo ou errado outro tipo de opiniões. Mas a minha, com o que eu já estudei, principalmente com o que leva um casamento ao divórcio, e eu me incluo nessa. Eu fui mãe antes de casar. Nosso filho, ele veio antes do meu casamento. Então, é uma experiência minha com tudo que eu estudei, que eu busquei de informação, com a experiência, com os meus mentorados, o que eles têm tido de resultados com essa visão que eles acataram, eles aceitaram, confiaram em mim através do que eu ensino a eles. Então, eu acredito que um casamento, um namoro, se você quer chegar ao casamento, tire o sexo. Exclua o sexo da vida de vocês. E isso daí também eu ajudo casais a chegarem a um casamento, tá? Sem o sexo, para ajudá-los também, porque não é fácil. Na verdade, eu acredito, tudo que você vai ter um resultado, ele vai ser difícil. Ele não vai ser mil flores, ele não vai ser, sabe? Ele vai exigir de você disciplina, renúncias, tudo na sua vida. Se ele está te fazendo fazer escolhas, te fazendo renunciar coisas que você gosta, e principalmente indo mais pelo fácil, você, na verdade, não ir pelo fácil, realmente é o que vale a pena. Você vai ter resultado lá no final. E o sexo é justamente isso. Se você deixa o sexo pro casamento, que é para o que ele foi feito, infelizmente ele foi muito ridicularizado, muito, vamos dizer, monstruado, nem sei se existe essa palavra, mas tornaram o sexo um monstro. E infelizmente ele foi banalizado. E eu acredito que o sexo ele é muito mais do que apenas um ato para você fazer casualmente, para você fazer com X pessoas, para você fazer ali, pronto, acabou. Não. A energia do sexo, os benefícios do sexo, principalmente num casal, num casamento que seja uma troca de intimidade, de conexão, de construção, ele vai ter muitos benefícios para esse casal. Muitos. E não vai ser poucos. Então, o que faz você não ter esse casamento extraordinário, esse casamento com leveza, principalmente é você não buscar conhecimento, saber o que você precisa fazer e principalmente ter em mente o que vai acontecer. Porque eu posso dizer que eu já tenho um checklist que todos os casais passam. Todos os casais passam por esse checklist. Principalmente os casais recém-casados, casais que têm já longos anos de relacionamento e que principalmente nunca
priorizaram essa relação, nunca buscaram inovar, investir principalmente tempo, conhecimento, valor realmente para esse relacionamento. Colocar ele como uma empresa, como precisa de estratégia se você quer que ele chegue a um resultado, se você quer que realmente ele seja bom. Então, se você hoje não tem um casamento que você fale, você sinta a vontade de agradecer todo dia por ele existir, é porque tá faltando investimentos, tá faltando aí prioridade. Você não está priorizando essa relação como algo importante na sua vida. E principalmente você não está buscando saber do que ela está precisando. O que precisa ter nela para ela ser boa. E não simplesmente descartá-la e vamos pro próximo. Não, casamento não é isso. Casamento é sério. Casamento é construção. Diante disso, você... Não, Tati, eu já sei o que eu preciso ter no meu casamento e o que eu não posso ter no meu casamento. Mas como você me ajudaria nisso? O que eu faço com os meus mentorados? Exatamente planos de ação, estratégias, técnicas, para te ajudar a ter um casamento que você se sinta leve, tranquilo e feliz. Mas nessa felicidade tem um ponto muito importante que até estava conversando com uma seguidora no meu Instagram, que ela veio com essa dúvida. Eu ia até colocar nos stories mais tarde. Você é feliz quando o seu cônjuge não está por perto? Ou você acha que o seu cônjuge tem que te fazer feliz? E se você acha que a pessoa tem o dever de te fazer feliz, eu não te culpo. Eu também já achei isso. E eu perdi muito tempo do meu casamento, que ele podia ter sido diferente, por pensar assim. Não é o que combina com o casamento. Se torna pesado, se torna uma bagagem difícil de carregar. Nós não temos que ter dever de fazer algo por outra pessoa. Não. São pessoas livres, são pessoas que escolhem estar num relacionamento. E não pessoas que simplesmente são obrigadas, têm o dever de estar ali. Não, o casamento não é isso. Ele é muito mais leve, muito melhor do que vocês pensam. E eu já repetindo aqui, não é certo nem errado. Mas é o que eu construí no meu casamento e é o que eu passo para vocês. O que eu mudei de mentalidade, o que eu tive que deixar para trás do que eu pensava, do que eu acreditava sobre relacionamento, para viver o relacionamento que eu vivo hoje, que é o que eu quero que vocês também vivam, tenham essa oportunidade. Então, se você, exemplo, quando meu marido agora ele está num setor da empresa onde ele trabalha, que ele viaja bastante. Ele é barista e agora faz bastante eventos na empresa que ele tem que viajar. E ele foi recentemente, a última viagem que ele fez foi para Florianópolis, para a praia. Exatamente, o hotel que ele estava era de frente para a praia. Vamos dizer, o quintal do hotel era já a praia, era areia da praia já. E muitas pessoas que acompanham nós dois, em conjunto nas redes sociais, vieram me questionar. Tati, mas você deixou o seu marido viajar para a praia? Você não se importa? Você deixa assim de boa? Você tá tranquila com isso? E eu simplesmente falei, sim. Antes dele ser meu marido, ele é o Everton. Ele é o ser humano que tem as mesmas necessidades, tem os mesmos desejos. Não os mesmos, né? Mas sim, ele tem desejos, ele tem vontades, ele tem necessidades, ele tem um trabalho, ele tem uma vida profissional, social, fora daqui, ó, do nosso ambiente familiar, do nosso ambiente amoroso, afetivo.
íntimo. E isso não é. Eu não acredito que seja nem errado nem certo. Mas exatamente a minha visão. O que funcionou para o meu casamento e tem funcionado para os meus mentorados, quem confiou em mim, e eu entrego isso para eles. Então, a pessoa que você está, ela não é uma posse sua. Ela não é aquela pessoa que tem que fazer somente o que você quer ou tudo o que você quer. Não, ela tem outros afazeres além de ser o seu cônjuge, o seu esposo, o seu marido, a sua esposa. Ela não é propriedade. Isso é doentio. Isso revela faltas, isso revela insegurança, que eu não vou entrar aqui. Tem alguns processos que eu acabo tendo que fazer na mentoria, que aí já é terapêutico, quando vem esses relatos assim. Porque realmente isso não é saudável. Isso não é, principalmente para uma relação que vai fazer ela ser leve, gostosa de estar. Não, você vai sufocar a outra pessoa e a única coisa que ela vai desejar na vida é estar longe de você. Então isso eu não desejo para nenhum casamento. Eu fui essa pessoa que a minha tranquilidade era meu marido estar aqui e eu saber onde ele estava. Não, para. Isso não é vida. Nem para mim, nem para ele. Então, quando vieram me questionar, me preocupou realmente, porque tem muitas pessoas que me questionaram sobre isso. Muitas pessoas realmente. E sempre com essa pergunta: você está tranquilo e deixou o seu marido viajar para a praia sem você? Embora eu acho que ele ficou uma semana, acho que só um dia que e ainda foi 3 horinhas ainda que ele chegou a ir para a praia realmente, que ele conseguiu aproveitar o lugar que ele estava. O resto ele trabalhava ele acordava às 5 da manhã e ficava até 1h da madrugada trabalhando. Tanto é que eu só vi a mensagem dele avisando que tinha chegado, isso daí a gente tem, tá? Essa comunicação de sempre se falar durante o dia, de sempre estar em comunicação com o outro, sempre estar lembrando do outro, isso a gente tem. E foi feito depois da restauração, tá? Porque antes não existia. Era mesmo só para cobrar onde você tá, o que você tá fazendo, com quem você está. Eu não tenho nem mais consciência para isso hoje. Não tenho. Realmente não é algo que me deixa, sabe, nossa, leve. Não é algo que eu faço hoje. E não oriento, não aconselho ninguém a fazer. Então, quando hoje mesmo eu mandei uma mensagem para ele de bom dia, e a gente sempre tem um costume, já virou até uma prática realmente obrigatória. De manhãzinha eles fazem cedo, então geralmente às vezes eu tenho atendimentos de manhã, e aí depois desses atendimentos, quando eu fico tranquila, ou ele sempre manda mensagens de bom dia, desejando um ótimo dia, um bom trabalho, e falando que ama. E me responda, você já mandou uma mensagem hoje dizendo que ama o seu cônjuge? Você já lembrou o seu cônjuge que você ama ele hoje? Por mensagem de texto, pode ser. Mas você já fez isso hoje? Você já, principalmente os homens, que eu escuto muito das mulheres que reclamam que o homem, quando ele só lembra da mulher quando ele chega à noite e quer sexo. Então, homens, se vocês querem realmente transar no casamento de vocês e terem um sexo de qualidade, começa a mudar comportamentos que não foi culpa de vocês, mas foi estimulado pela sociedade. Mas que numa relação, realmente, vocês têm que se preocupar mais com esta pessoa, mostrar que vocês realmente amam elas. Embora eu sei que muitos homens têm a linguagem de amor-toque, que é se sentir amado através do abraço, do beijo, do toque, do pele a pele. Mas muitas dessas mulheres não sabem disso. Elas não têm esse conhecimento como eu não tive. Então, eu quero já deixar aqui uma dica bombástica, extraordinária. Aproveitem e coloquem em prática. Porque também, se não colocar em prática, não vai adiantar de nada. Mas já coloquem em prática.
Mandem mais mensagens, ligue para sua esposa. Liguem para sua esposa, falem que você a ama. Convide para sair mais vezes, para momentos que vocês fiquem a sós, que tem esse momento do casal. Hoje um casal, principalmente os casais que têm filhos, eles vivem 24 horas a função pai e mãe e esquecem que eles são uma mulher, um homem, que eles são namorados, que eles são um casal realmente. Ser pais é uma das funções que nós temos. Ela não é exclusiva e ela não é única. Porque senão você vira um ciclo que fica perdido. Um ciclo doentio, infelizmente. A nossa mente não aguenta essa bagagem. Não aguenta. Então aqui, como terapeuta, já tem um aviso que eu dou a vocês. É pela sua saúde mental, se priorize. Embora nós não fomos estimulados, não fomos ensinados a isso. Mas a nossa mente é o que comanda tudo o que acontece na nossa vida. Para você estar aqui me ouvindo, a sua mente está em funcionamento para você me ouvir. Ela está te comandando, ela está mandando sinais ao seu corpo, comandos para o seu corpo funcionar corretamente. Então, se você hoje não, já começa aí, não tem esse... Eu falo que as rotinas do amor, que geralmente a gente faz lá no namoro, sabe? Lembra lá da paixão? Então, geralmente a gente faz no namoro. E que não podem deixar de existir no casamento. É que aqui não dá pra mim falar tudo. Tudo exatamente o que um casamento precisa, o que o casamento não pode deixar de ter. Isso daí é realmente assunto para mentoria, porque precisa de um processo. Eu preciso conhecer esse casal. A minha mentoria, ela é individual, ela não é em grupo, ela é individual, personalizada para o casal que vem até o meu atendimento. Totalmente online, justamente para dar conforto para esse casal. E, inicialmente, mesmo que venha em casal, eles não vão ser atendidos juntos. Eles primeiro vão passar por um processo, eu atendendo eles individualmente, e depois a gente avança para o relacionamento, que aí vocês também vão avançando os ciclos junto comigo na minha mentoria. Então, o meu primeiro acompanhamento vai ser 6 semanas, e essas 6 semanas, o primeiro mês, ele vai ser totalmente focado pro individual, pro homem e para essa mulher dessa relação. Só depois ele vai ser voltado pro casamento. E aí a gente vai avançando. Cada ciclo vocês vão renovando a contratação. E lembrando que para já os meus mentorados, a cada renovação, eles não pagam o mesmo valor que uma pessoa que não está com o acompanhamento desde o início vai pagar, tá? É totalmente diferenciado. Tem muitos mimos, eu digo. Principalmente para o casamento. Então, vocês precisam saber o que fazer para construir esse casamento. E já começa por aqui. Comecem a rotinas do amor. Tenha essas rotinas, que é o ato de conquistar, de se preocupar com o outro, de querer estar com o outro, de agradar, de surpreender. Isso é muito bom. Porque no namoro dá tão certo? Porque no namoro a gente tá movido pela paixão. A gente ainda não sabe, a gente ainda não vê todas as partes ruins do outro, vamos dizer. A gente só tá olhando as partes boas do outro. Então a gente faz de tudo. A gente realmente... A única coisa do amor que tem é o servir. No namoro ele tem muito o servir do amor. Então a gente vai querer servir o outro, a gente vai querer agradar o outro. Se arruma. Quem aqui já parou até de se arrumar no casamento? Não é uma coisa que eu me orgulho, mas teve uma época que pra mim até ficar arrumada em casa, principalmente quando meu marido está em casa, era um sacrifício. Mas eu percebi a necessidade, principalmente pra mim mesmo, disso existir no meu casamento.
Porque uma mulher que ela não se arruma primeiramente para ela não vai atrair também uma pessoa que seja boa, bonita, agradável, saudável. Você tem que estar assim. A sua energia vai ser totalmente modificada quando ela for alinhada de forma saudável para você. E tem um mandamento da Bíblia que eu sigo. Ame o próximo como a ti mesmo. Então você primeiro precisa se amar, cuidar de você, para depois amar o próximo. Tem muitas distorções disso, mas é muito claro. Ama-te, o próximo como a ti mesmo. Então se cuide, se ame, se mime, cuide de você. Isso vale muito para as mães. Eu sei como que nós somos. Muitas vezes a gente se anula completamente para viver a maternidade. E isso não está errado nem certo, tá? Deixando claro novamente. Não está nem errado nem certo. Mas para termos uma mente saudável, para vivermos de forma leve, sem aquela pressão do dar conta de tudo, tem que dar conta de tudo, tem que fazer tudo para os outros. Só que a partir do momento que você só vive em função de outras pessoas, você está dizendo não para si. Isso está errado. Até mentalmente falando, emocionalmente falando. Isso não é vida para ninguém. E eu vivi muito tempo assim. Eu me adoeci completamente. Ansiedade excessiva. Eu sou muito ansiosa, mas teve um momento que, na verdade, a ansiedade, ela nasce conosco, tá? Ela está aqui para nos proteger apenas. É igual o medo. É uma proteção, é um alerta que o nosso sistema vai nos revelar que algo não está dando certo. Então, quando a sua ansiedade está excessiva, quando você está depressiva em excesso, não significa que você tem que se matar. Não significa que você tem que se odiar, se reprimir. Não, é só apenas o seu corpo falar assim, olha para mim. Olha internamente dentro de você. O que tem aí que tá gritando, tá querendo colocar para fora. O que não está saudável, funcional na sua vida. Já fiz um processo terapêutico aqui já. Mas vamos pro foco, porque eu gosto de falar muito. Então, para não ficar até cansativo para vocês, eu já deixo aqui o meu cronograma para segui-lo. Porque eu falo demais e até o meu serviço também fica afetado, então não pode. Tem coisas que é só realmente para os meus mentorados. Só eles têm acesso, porque eles investem para isso. Então, não é justo também eu entregar, até porque também não tem nem como entregar tudo aqui. Né? É muito pouco tempo para uma vida de conteúdo, de ensinamentos. Então, mas vamos lá. Você hoje eu fico olhando os comentários, aí eu perco todo o foco. Aqui no Instagram o pessoal já interage mais. Aqui eu não consigo ver ainda. Não está liberado por estar pelo estúdio, ele não libera totalmente. Eu vejo sempre depois. Mas o que eu vou ajudar vocês aqui é exatamente nestes planos, nessas estratégias. Nós vamos sentar, vamos ter os encontros e realmente você vai me falar, eu vou escutar, mas não simplesmente escutar você apenas se abrir. Eu vou te dar esse momento de acolhimento, de você ser escutada, porque isso é uma necessidade que tem sido muito defasada hoje por ser humano. A gente não consegue ter alguém para escutar. E por isso que eu até me tornei terapeuta, porque eu sei a demanda que isso está hoje exigindo, principalmente pós-pandemia. Muitas pessoas ficaram com muitas complicações, principalmente emocionais. E infelizmente, a gente, se não soubermos como fazer, isso só nos prejudica. Principalmente para ter uma vida como devemos e como merecemos. Que é mais leve, mais tranquila, sem tanto essa bagagem pesada, sem esses conflitos, esses problemas excessivos que
a vida vai trazer. Isso é o que vai nos tornar melhores, vai nos fazer evoluir. Ninguém aprende se continuar da mesma forma, se continuar fazendo as mesmas coisas. Então nós temos que nos arriscar. O medo, ele não está para te parar. Ele está para te mostrar que você avança, enfrente-o. Desafie, como eu digo sempre para meus mentorados, desafie a vida. Se ela fez algo de ruim que você não gostou, peraí, eu vou fazer melhor agora. Quero ver você me derrubar de novo. É isso, a vida é isso. Você vai se superar. Se você fizer só o que você quer, só o que você vai se sentir confortável, vira um morno, uma vida sem graça. Então se desafie, se coloque disposto para a vida. Eu acredito muito em energia. Quando a nossa energia ela está em um nível superior a nós, também vamos atrair um nível superior. Então, quando só reclamamos, quando só vemos a parte negativa, eu acredito que até mesmo das pessoas, isso vai nos tornar essas pessoas. Quando só vemos coisas negativas, só vemos a parte ruim, isso atraímos. Vivemos numa energia muito baixa, uma energia muito ruim, sabe? Deprimida. Não vamos ter felicidade para nada. Por isso tem muitas coisas. Eu lembrava muito, principalmente de acontecimentos que foram marcantes, que me causaram traumas. Eu lembrava muito. Eu fazia questão de sempre ficar falando, lembrando. E eu comecei a perceber que isso me deixava numa energia que eu não tinha nem motivação para fazer, exemplo, novos projetos. Porque aquilo dali me deixava numa posição muito baixa, muito escassa. Isso era muito ruim para mim mesmo. E fora para quem convivia comigo. Ninguém quer uma pessoa que só reclama. Ninguém gosta. E se você não tem esta pessoa, você é ela. Mas ninguém, principalmente num casamento, que você tem que conviver 24 horas com uma pessoa que só reclama, uma pessoa que só lembra de coisas ruins, que não sabe ver com outro olhar as coisas boas que pode acontecer, as coisas que podem trazer de bom para sua vida. Então não seja a pessoa que só reclama no seu casamento. Isso daí você vai destruir o seu casamento. Entrando eu já até revelei algo a mais, ó. Eu não ia revelar isso. Que foi do que não existir no seu casamento. Ser a pessoa que só reclama, a pessoa que só traz problemas, a pessoa que não tem soluções nessa relação, nesse ambiente familiar. Então, hoje, se vocês... E lembrando, quem adquirir no link da bio vai ter um bônus extraordinário. Eu ainda não liberei, eu não tinha liberado em nenhuma mentoria esse bônus. Vai ser só para quem garantir pelo link da bio, tá? Enquanto eu estiver aqui online no Instagram. Já eu vou encerrar aqui no Instagram, então quem quiser vai pro YouTube. Então, lá realmente vai ter toda a minha visão do que o seu casamento precisa. O que precisa existir nele. Eu não falei nem das coisas que não precisam existir, eu falei só das coisas que precisa. Você vai ter um passo a passo, de um checklist, de um passo a passo, um processo para você ter no seu casamento. E aí você vai vendo, ó, isso daqui já tem, então só vou melhorar, vou aprimorar. Mas tudo que você precisa realmente para o seu casamento ser leve, tranquilo e principalmente sem divórcio, sem um fim. E que principalmente as duas pessoas tenham as suas necessidades, os seus desejos atendidos. Porque o casamento não é só uma vontade de um ou de outro, é os dois. O casamento é relacionamento entre duas pessoas, que se tornam uma carne só. Por isso que o sexo é tão importante, a intimidade, a conexão entre um casal é tão importante. Para evoluir essa relação, essa construção de relacionamento. Ninguém consegue fazer um casamento ser extraordinário sendo amigos. Porque um casamento sem sexo é amigos. Colegas de quarto que dividem apenas obrigações a fazeres.
E nesse plano, aí agora eu já vou entrar mais no que é realmente a mentoria, porque o meu acompanhamento ele vai te dar direção, você vai ter exatamente a minha visão, toda a minha bagagem, o que eu acredito que eu tive de resultado, como eu alcancei o casamento que eu tenho hoje, você vai ter disponível para você. E exatamente do jeito que precisa fazer, o que precisa fazer, em que momento precisa fazer. Então é exatamente esse plano para você. Eu vou identificar, principalmente, o que precisa, ou como está seu casamento. Em que situação você se encontra quando você vem até o meu atendimento. E nisso, a gente vai já consistir na decisão que você vai tomar comigo. Porque quando você garante acesso à minha mentoria, você está tomando uma decisão. Eu quero o meu casamento. Eu quero restaurar a minha relação. Então, aí já é uma decisão. É uma das primeiras decisões que você já vai tomar mais importantes da sua vida. E eu tomei essa decisão e não me arrependi. Mesmo diante de um divórcio. Mas também se eu não tivesse passado pelo divórcio, também eu não estaria aqui hoje. Eu não teria os resultados que eu já tive com os meus mentorados e no meu casamento. Não teria restaurado mais de 530 casais. Então, hoje, a minha experiência, ela não foi à toa. E ela tinha um propósito para estar aqui, ajudando e guiando casais, direcionando, orientando eles no caminho que eles devem seguir, conforme o objetivo deles. O plano hoje, exemplo, se um casal chegar, eu tô com brigas excessivas, Tati, eles vão ter um plano a seguir, conforme as dinâmicas eu vou conversar com esse casal, como eu falei lá no começo, vai ser o primeiro mês somente focado no indivíduos, os indivíduos desse casamento. Então, a gente vai alinhar tudo que, vamos dizer, tudo que construiu esta pessoa até o momento que ela chega na minha mentoria. E aí, se ela tá com brigas excessivas no casamento, eu vou criar um plano, uma estratégia. Principalmente as brigas, ela tem muita estratégia na rotina. Então, vai mudar completamente a rotina desse casal. Porque a briga, geralmente, ela vem dessa rotina desgastante. E muitas vezes do egoísmo que a gente, pela nossa vida corrida, a gente não olha para o outro, a gente não se atenta, não lembra que o outro existe. Então essas brigas, elas têm um motivo, elas dão um sinal nessa relação que algo não está indo bem e precisamos olhar para isso. Só olhando para esse sinal que a briga está detectando que a gente vai conseguir resolver. As brigas, elas não são para a gente enfrentar, a gente lidar, não, elas têm que ser resolvidas. Ela está dando um sinal que aquela relação está com déficit. O que é que ela está sinalizando? Qual que é esse déficit? Precisamos resolver. Então, se o casal chega hoje com briga, vai ter um plano, vai ter uma estratégia, uma técnica que eu vou elaborar com eles para ser resolvida. Na verdade, com eles ou com uma pessoa que me procura, porque muitas vezes não é o casal que me procura, é uma pessoa apenas da relação. Então, vai ter um planejamento. Se essa pessoa chega com falta de sexo, tá dias, anos, infelizmente tem casal que chega comigo que tá anos sem ter relação sexual. Então, eles vão ter um planejamento também. Aí vai ser mais a parte de sexóloga e psicanalista que vai entrar em jogo. Mas eles vão ter um caminho a ser seguido. Eu vou criar também um plano, uma técnica, tudo para eles elaborarem. Se esse casal chega com diferenças gritantes, Tati, ele é muito diferente de mim, eu não aguento esse homem. Eu não quero mais conviver com esse homem, ele é muito diferente de mim. Não dá, não rola. A gente briga e ainda eu vejo ele e falo assim, cara, não rola, não tem química, não tem mais nada, Tati, me ajuda. Vai ter um plano também, vamos sentar, vai ter técnicas e estratégias para esse casal. Se o casal tá com problemas familiares, sogra, primos, cunhada, os parentes em si, também vai ter modos dele diagnosticar. E principalmente aí também, não só nas brigas, mas também problemas familiares, eu elaboro muitas estratégias na questão rotina, porque também influencia muito no dia a dia desse casal. Então eles têm que realmente
Eu vou fazer eles olharem realmente para a rotina e elaborar, aplicar realmente essas estratégias que eu vou dar para eles, esse plano que eu vou dar para eles realmente resolver. Eu tô aqui para resolver, eu não vou te dar dicas, eu não vou ficar falando, ai, faz isso para depois de um tempo você voltar, falar, faz isso. Não, quero te dar um processo, você vai fazer um processo comigo, para realmente você resolver o seu problema. O seu casamento ser leve, tranquilo e sem medo, sem sombra de um divórcio, de um fim. E que os dois estejam satisfeitos nessa relação. Porque não adianta também você não se separar ou viver por causa dos filhos e depois, quando esses filhos tomarem a sua vida, porque não se enganem, os filhos vão seguir, eles vão continuar o nosso ciclo, a nossa geração. Eles vão embora em algum momento. Então, quando esses filhos forem embora, e aí? Esse casal vai olhar, pronto, agora a gente separa. Então, precisa ter a satisfação desse casal. Os dois, não apenas só um. Hoje tem muitas pessoas que chegam pra mim, ai, meu casamento tá perfeito. Eu simplesmente olho pra ela, tá, mas e o outro? Você sabe como está pra ele? Como ele tem olhado pra isso? Isso é muito importante. Não deixe escapar, não deixe brechas de num ato até egoísta, de não, se pra mim tá bom, pro outro também, se não tiver também, não me importa. E eu falo porque eu fiz muito isso, tá? Fiz muito isso. E prejudicou demais. Foi um dos quesitos que eu acredito que até influenciou muito na separação. Inclusive está lá no conteúdo que eu vou dar para vocês de bônus para quem garantir no link da minha bio o acesso à minha mentoria e vir ser meu mentorado, vai ter um bônus exclusivo, absurdo, de extraordinário, que eu nunca liberei, mas vai ser só para quem adquirir no link da bio do meu Instagram, enquanto eu estiver aqui ao vivo no Instagram. Então, quem quiser, pode, depois eu vou liberar essa aula no YouTube, no Instagram eu não vou liberar ela, posso liberar alguns trechos no decorrer aí da semana, mas completa realmente ela vai estar só no YouTube, porque realmente é uma aula, não dá para me liberar ela toda no Instagram. O Instagram nem suporta tudo isso. Vocês vão me excluir. Lá não dá. Então é realmente aqui pro YouTube. E realmente, se você hoje, eu vou dar até um exemplo aqui, principalmente das brigas excessivas que eu vivenciei a fundo no meu casamento, que é as brigas, principalmente por temperamento. Eu e meu marido somos muito diferentes, até demais, mas tem uma coisa que é muito igual e que de certa forma a gente teve que mudar, principalmente eu conhecer muito ele e agir realmente de forma estratégica no meu casamento para a gente dar certo. Até não me anular, mas ceder e servir também, que é a função do amor. Ela, num casamento, ela é para isso. É o ato do servir, do ceder. Lógico que você não vai também só viver assim também, mas um equilíbrio. Casamento é equilíbrio, então precisa vir das duas partes. E um exemplo que eu vivi muito, que toda briga que eu tinha com meu marido era tipo assim: o meu temperamento e o dele, a gente quer ter razão e quer estar certo. E principalmente a gente quer sempre ter voz. Então, um exemplo, a gente começou a brigar aqui, sempre vai um querer gritar mais que o outro. Isso é nosso temperamento, a nossa personalidade, faz parte do nosso traço de personalidade realmente, de caráter. E esse daí, o traço de caráter, ele já é constituído ainda na nossa infância, na primeira infância, até os 3 anos. Então, existe aí vários modelos, tá? Isso daí é para mentoria. Mas eu, principalmente, eu tenho essa necessidade de me sentir certa numa briga e de aquela típica gosta de arrumar encrenca, sabe? Eu sou esse tipo.
Não me orgulho, mas eu sou. Então, eu não vou negar também quem eu sou. Mas eu aprendi, depois que eu soube disso, realmente que isso existia, quando eu comecei a estudar sobre o que leva um casamento ao fim e principalmente o que faz evitar o fim num casamento, o que tem num divórcio e principalmente o que precisa ser para restaurar esse casamento, eu percebi que muitos dos meus comportamentos, principalmente a minha mentalidade, era essa. Eu agia imatura. Porque isso daí é imaturidade. É a nossa criança. Não é uma pessoa madura. A pessoa madura, ela sabe silenciar, se calar na hora certa. Ela não quer mostrar que ela sempre tem opinião de tudo. Eu sou uma pessoa crítica. Então, qualquer coisa que você vem me perguntar, eu vou ter uma opinião sobre isso. Mas o meu lado crítico também, ele vai julgar muito. Isso num casamento é péssimo. Então eu tive que mudar a minha mentalidade, realmente, principalmente a minha maturidade, para lidar com o meu marido. E assim nós construímos. E eu acredito que eu não esperei ele mudar. Eu não acredito que eu tenho que chegar nele e obrigar a ele ser desse jeito. Não. Eu identifiquei o que precisava e eu mudei em mim. Eu não cheguei nele em nenhum momento e falei pra ele ser assim. Lógico, eu falava outras coisas querendo impor que ele fosse de algum jeito, pelo meu julgamento, pelo meu querer estar certa, mas isso era mesmo consequências da imaturidade. Aí fez parte do casamento que eu destruí, que foi pro divórcio. Agora, depois da restauração, eu precisei mudar minha maturidade. Então hoje, muitas das vezes, a gente briga, porque vai acontecer brigas, tá? Um casamento extraordinário, ele vai ter brigas. Não se iluda, ele vai ter problemas, ele não vai ter paz, você vai ter vontade muitas vezes de... Eu brinco com ele que eu tenho vontade, às vezes, de mandar ele voando pra casa da mãe dele. Ele faz uma brincadeira sem graça, que ele fala que ele pode cair em casa errada, mas deixa eu. Mas, eu revelando minhas intimidades aqui, mas isso eu tive que mudar. Então, quando eu mudei isso, principalmente nas nossas brigas, eu me silencio, mesmo se eu estiver certo ou errada. É lógico, tem brigas que a gente não entra em desavenças, mas se for algo que para mim é importante, eu vou cessar a briga, vou dar um tempo, principalmente para me acalmar, porque a gente de cabeça quente, a gente não age consciente, a gente vai fazer coisas que pode se arrepender, a gente vai falar coisas que pode se arrepender. E o seu emocional, ele é mais imaturo do que o seu racional. Então, quando você tá no momento da briga, pelo menos, se você quer resolver, dê pelo menos uns 5 minutos, respira, libera aí oxigênio para o seu cérebro, para ele liberar essa consciência e você agir racionalmente, para você tomar a decisão que você realmente precisa tomar. Então eu dou um tempo e eu chego de frente para ele e falo: ó, eu estou assim, a conversa assertiva, tá? Que é você expor a sua, vamos dizer, o que você está sentindo, como você se sente com o comportamento da outra pessoa, o que é importante para você e nunca já chegar julgando. Comunicação assertiva é a comunicação que você resolve e não que você alonga o problema, que você vai arrumando outros problemas. Que é justamente o fato de você já chegar e só acusar os erros. Ó, você tá fazendo isso, você é aquilo. Então, isso daí você só tá alongando. Você só tá piorando e aumentando o problema. Isso daí não vai resolver em nada. Então, quando acontece brigas, realmente, eu dou esse tempo para eu agir racionalmente, deixar o meu emocional de lado e chego para ele e falo: ó, eu preciso que você faça isso, por isso e por isso, por isso. É importante para mim. Então, quando numa briga você identifica que é algo que você não abre mão, que diz até sobre o seu valor, sobre respeitar a você, sobre algo relacionado a isso, que você não abre mão realmente, dá um tempo, respira e depois conversa com a pessoa. Não precisa chegar em um tom alto, num tom
Se for algo que realmente é uma opinião diferente, que é brigas de toalhas na cama, pelo amor de Deus. No meu Instagram tem um reels que eu preparei justamente das brigas que não deve ter no relacionamento. E uma dessas é dos afazeres domésticos. Então, se você não viu, vai lá no meu Instagram e já vem. E já clica no link para você garantir a mentoria e vir para a gente resolver o problema do seu casamento. Os desafios, os conflitos que você está tendo aí. Porque um casamento bom, ele não precisa viver em conflitos e principalmente ser refém desses conflitos ou serem prejudicados por causa desses conflitos. Se você ainda não me segue lá no Instagram, já vai lá e já vê esse reels, que é das brigas que não devem existir no seu casamento, se você quer ter um casamento leve, saudável e extraordinário, que é o que eu ensino aos meus mentorados. E depois dessas brigas, se você realmente identificou que é apenas uma troca de opinião, algo banalizado, toda briga que daqui, vamos lá, um dia ela não vai ter a mesma importância que ela teve naquele momento, não vale a pena ser discutido. Silencie. Se você está aqui, você já tem essa consciência que você é uma pessoa madura e você quer ser mais madura no seu relacionamento. Então você não precisa ir pelo seu ego. Haja realmente pelo o seu racional, pelo bem da sua relação e menos pelo seu. Desculpa, eu acho que eu tô precisando de água. Então, se você está nessa condição, evite querer aumentar a voz, querer dar nome ao seu ego. Isso é puro ego. A gente quer ter razão, a gente quer mostrar que estamos certos. Não precisamos disso. A pessoa inteligente, ela é a pessoa que, ao invés de querer ter opinião para tudo, ela vai saber a hora que ela precisa se silenciar, ficar calada. Então, você, na hora das brigas, se você silenciar, você não dar corda para aquela briga, ela vai cessar, ela vai acabar. Não vai precisar você alongar ela. E aí, se for algo realmente que é importante para você, depois você senta e conversa civilizadamente, num tom tranquilo, num tom que o outro entenda, então clareza, dando realmente exemplos para ele do que você precisa e como você está se sentindo. E não como você quer que ele fosse ou julgando o que ele fez de errado. Isso daí não muda ninguém. Nós mudamos mais pela nossa influência do que exatamente a gente dizer para o outro o que ele tem que fazer. E esse exemplo aconteceu por muito tempo no meu casamento. A gente já teve muitas brigas justamente por essa personalidade. E ela mudou realmente quando eu mudei a minha mentalidade e eu comecei a fazer esse movimento de saber o que fazer na hora que aconteciam essas brigas, o que eu queria quando essas brigas acontecessem. Como eu queria resolvê-las, então eu silenciava. Eu sabia que eu tinha a hora certa para silenciar. Nem sempre eu consigo, Também eu sou humana. Mas eu sempre busco ter a consciência do que eu estou fazendo. Isso daí é primordial para mim, é até uma cobrança minha mesmo. Então, pelo menos para mim não me arrepender. Hoje, minha maior preocupação, principalmente na minha relação com meu marido, é não falar algo que eu me arrependa depois. Principalmente algo que eu sei que vai machucá-lo. Não usar isso como uma defesa minha, como algo para aguçar o meu ego. Não, eu não quero machucar ele, eu não quero que ele se sinta mal com algo que eu disse. Então, e tanto é que quando ele vem falar para mim que eu magoei de certa forma, eu já, tenho que mudar isso. Eu pego isso realmente para resolução e não apenas algo contra mim. Não diz sobre mim, diz sobre ele, como ele se sentiu. Não é sobre mim. Isso a gente tem que saber diferenciar no casamento. E isso você vai aprendendo com o tempo. Você não vai aprender. Você já assistiu essa aula aqui, pronto, só colocar em prática, não. Você vai ter que fazer isso diariamente. O casamento, ele é construção e a construção é diária. Diariamente. Hoje tem coisas ainda que eu executo novas no meu casamento que eu ensino nos meus mentorados. Algo, principalmente como bônus até. Tem muitas coisas que eu aplico ainda no meu casamento que eu dou como bônus.
E eles não estão esperando, mas eu dou de presente para eles depois, que vai realmente influenciar principalmente na minha entrega e no que eles vão receber. E você saber, eu acho que o que mudou muito, principalmente nas brigas e até problemas familiares, eu acredito que foi esse autoconhecimento. Eu conhecer, principalmente como eu funciono, como eu penso, como eu ajo, como a minha emoção é, que é o mais gritante, porque o meu temperamento é muito forte, eu sou muito cri-cri, sou muito chata. Isso no meu relacionamento eu tive que me policiar muito. E eu parei de olhar pro meu marido. Eu parei de olhar para ele e foquei em mim. Eu foquei nos 50% que eu tinha de colaboração nessa relação. Então eu parei de pensar individualmente e pensei mais na relação. Eu quero a minha relação sem um fim. Eu quero a minha relação sem divórcio. Eu quero o meu relacionamento extraordinário. Então eu tenho que pensar mais nele, no que eu quero, o que essa relação precisa, do que exatamente o que eu quero, como eu quero, como eu preciso que seja. Isso daí é mais pessoal. Quando eu entendi e identifiquei isso, principalmente essas mudanças que eu precisava fazer, foi quando começou a mudar muita coisa. E é justamente a questão da mudança. Não mudamos o outro dizendo para ele o que fazer. Mudamos o outro. Na verdade, a nossa mudança influencia o outro a ter a consciência que ele precisa mudar. Mas, de qualquer forma, em nenhum momento foi dito isso aí. É influência, influenciar a mudança no outro. Ele vai enxergar isso. E isso eu dou como prova, tanto no meu relacionamento como dos meus mentorados. Quem aplica tem esse resultado. Não precisou nunca nem dizer nada pro cônjuge para ele ter mudado. E me manda mensagem, Tati, do nada ele começou a agir de outra maneira. Não foi do nada. Foi uma construção, um processo que você entrou. Você fez exatamente o que cativa nele a mudança. Desculpa. Eu acho que isso eu tô falando demais já. Então, identifique em você, se conheça, mergulhe dentro de você, principalmente para lidar com outra pessoa. Isso não só no relacionamento. Hoje eu sou especialista em relacionamentos justamente por isso, porque eu me preocupo em como eu vou me relacionar com outras pessoas. E nossos tipos de relacionamento não é só amoroso, afetivo. Temos relacionamentos com pais, irmãos, com amigos, com pessoas do trabalho, com todo tipo de relacionamento nós temos na nossa vida e ao longo da nossa vida. Então hoje até principalmente hoje na sexualidade eu busquei muito conhecimento, principalmente para conhecer o meu filho e o meu irmão, que são da mesma idade, e para conhecer, porque os dois são diferentes um do outro. Eles pensam, eles agem totalmente diferente um do outro. E o meu irmão, ele é mais próximo a mim, então é muito mais difícil lidar com ele do que exatamente com meu filho. Meu filho puxou totalmente meu marido, somente a parte tranquila. O meu irmão, ele é um furacão igual eu. É muito mais difícil. Então eu tive que conhecer realmente, quando a gente agora entra na adolescência. Então eu sei como o adolescente, ele vai pensar, como ele vai agir, qual a necessidade que ele precisa para os pais não passarem os maiores medos que nós temos como os pais. Existe um caminho para isso também. Hoje, na parte da sexologia, tem muitos pais que me procuram justamente para ter esse aconselhamento do que fazer com os filhos. Quando os filhos, provavelmente, estão entrando na fase da adolescência, que é muito complicada, principalmente para nós pais. E muitas vezes levamos muito dos comportamentos dele para o pessoal. Não. Muitos adolescentes, ele está apenas mostrando, eu preciso me sentir pertencente dessa família, eu preciso me sentir importante, amado nessa família. Então, por favor, me notem. Acho que 97, pesquisa que eu estava vendo antes de entrar aqui, foi 97. 97% dos comportamentos dos adolescentes é querendo chamar a atenção dos seus responsáveis, dos pais, avó, quem cuida deles primariamente.
Então não é sobre nós exatamente, é sobre eles. Os nossos filhos é mais sobre eles, é o corpo deles, é como eles vão se sentir, como eles vão interpretar o traço de caráter que eu falei, que diz muito na minha personalidade de hoje também. Ele vem disso, as interpretações até 1 ano de vida desse indivíduo. Interpretações, ele não está tendo consciência do que está acontecendo, ele não está. Interpretações que o cérebro dele faz de todas as reações, todos os acontecimentos, todos os cuidados que ele recebe ou deixa de receber. Tudo isso vai influenciar na vida adulta, principalmente no relacionar com outras pessoas. Então, exatamente você entenda-se, compreenda-se, conheça você diariamente, constantemente, nunca deixe de ter essa busca. Porque só você entendendo você consegue entender a outra pessoa e principalmente se relacionar de qualidade com ela. Não é à toa que a minha mentoria para casais é se relacionar. O nome dela é isso. Porque realmente eles vão aprender a se relacionar, ter relacionamento de verdade. Ter um relacionamento que vai trazer frutos para essa relação, vai trazer resultados. E principalmente vai evitar o divórcio, o fim. Ou que eles tenham insatisfação de se relacionar com o outro. E as brigas na educação dos filhos também influenciam. É por isso que eu dei esses exemplos, que tem também como resolver o comportamento dos filhos, como agir com os filhos, como saber, principalmente, como eles funcionam, principalmente na adolescência. E eu estudei sobre isso também, principalmente na sexualidade, de 0 até na gestação. Eu tive algumas informações sobre isso, até de bônus dos cursos que eu fiz. Mas você entendeu até aqui? Você ficou com alguma dúvida? Quem vai ver isso depois, me dá um feedback, até mesmo no meu direct lá no Instagram. Pode me mandar mensagem, pode conversar, eu converso com vocês lá. E eu dou realmente a direção, o próximo passo que vocês precisam para resolver e o que vem aí afetando a vida de vocês para ela ser boa, para você tenha satisfação, que tenha vontade de viver, de saber para que você veio. Porque todo mundo veio para algo aqui nesse mundo. Todo mundo tem uma missão e principalmente na vida de outras pessoas. Ninguém vai passar pela sua vida se ela não teve alguma lição para te deixar. Seja boa ou ruim, mas sempre teve alguma coisa. Quando eu me separei do meu marido no divórcio, quem chegou aqui recente, o meu divórcio, eu restaurei ele ainda estando em casa separada, divorciada realmente do meu marido. E eu restaurei meio que até inconscientemente. Meu lado crítico na separação, eu fui buscar informações do porquê acontecia um divórcio, o que fazia um casamento passar pelo divórcio, toda essa construção sobre realmente casamento. Eu tinha informação aprofundada do relacionamento realmente, do se relacionar, que é desde os meus 13 anos que eu leio sobre sexualidade e sobre relacionamentos. Mas agora, a questão que levava a um divórcio, a traição, tudo isso, eu fui realmente pesquisar a fundo e tive conhecimento na separação. Que aí o meu lado crítico quis saber. Meu lado crítico e meu lado psicanalista, né? E nada justifica, mas tudo vai ter uma explicação. Então, eu sempre levo isso, tudo que acontece na minha vida. Não, peraí, por que isso está acontecendo? Qual que é a explicação por trás disso? Isso eu levo para tudo. Às vezes isso é até chato, porque uma pessoa vem me contar alguma coisa, eu tento achar a solução. Isso daí para mim já virou automático. A minha vida ficou muito mais leve quando eu busquei explicações das coisas. O porquê acontece e para que elas acontecem. Então, a minha vida se tornou muito mais leve. Eu me tornei muito mais feliz tendo explicações. Porque o meu traço de personalidade, ele precisa saber, ele é crítico, ele precisa ter respostas de tudo que acontece. E foi justamente o que eu fiz. E aí, eu tive essas explicações e fui a fundo. E foi onde eu restaurei meio que inconsciente o meu casamento. Porque eu já comecei... O que eu estudei, eu comecei a aplicar. Então, o problema hoje, eu falo até para muitos casais.
problema não é fazer curso. Eu cheguei a fazer muitos cursos antes de chegar no divórcio. Só que esses cursos, todo esse conhecimento, toda essa obesidade que eu tive mental, não foi suficiente de evitar o divórcio. Foi o que eu coloquei em prática, o que eu fui em busca realmente. Eu queria saber, eu queria aplicar. E é por isso que a minha mentoria é nessa aplicabilidade. Você vai ter realmente o meu suporte. Vai ter as sessões, eu vou falar mais no final, mas vai ter as sessões e entre as sessões você vai ter o meu suporte, as suas dúvidas, as dificuldades. Eu vou te ajudar realmente a aplicar aquilo e colocar em prática, porque eu sei que é o momento mais difícil. A gente ter isso é o momento mais difícil de fazer. Fazer o que precisa ser feito é a maior dificuldade nossa. E é que traz resultado de verdade. É o que traz resultado. Não se engana, não tenta se iludir, acha pelo a fórmula mágica e pelo mais fácil, que geralmente hoje é o descartável, né? Separe, boa. Não. Se você for pelo mais fácil, que é apenas descartar, e eu não tô falando aqui que você tem que viver com essa pessoa, mesmo que você não queira, não se livrar. Não, mas primeiro entenda. Essa semana mesmo eu tive uma consulta, que aí eu não faço mentoria, porque essa moça já veio me falando, Tati, eu não sei se eu me separo ou se eu continuo com a pessoa que eu estou. Aí eu fiz uma consulta com ela, identifiquei a resposta que ela precisava, e aí ela tomou a decisão, não, eu vou me separar realmente, mas agora eu sei o que eu tô fazendo. E aí eu dei essa clareza para ela, para justamente ajudar ela nesse guia, para ela não se arrepender depois, ou não, falar assim, será que foi realmente a decisão certa? A gente fica nessa dúvida. Eu, quando me separei, foi muito consciente, muito assertiva, eu fiquei com essa dúvida depois. Mas quando eu estudei sobre separação, foi até para me relacionar com outra pessoa mais tarde, não foi nem pensando na volta com meu marido. Só que aí na aplicabilidade, no que eu pratiquei, acabou que ele meio que começou a fazer um movimento diferente. E aí a gente sentou, conversou e realmente eu fiz toda essa restauração do meu casamento. Tudo que me fez fazer o divórcio, a gente tirou do casamento. O que levou nós a se divorciarmos, a gente tirou do casamento. Excluiu. Para realmente não ter um fim. O meu casamento hoje, ele é para não ter um fim. E o ajuste é infinito. Enquanto existir casamento, você vai ter que fazer ajustes. Você vai ter que priorizar o seu casamento, priorizar o seu relacionamento. Se relacionar com a outra pessoa, trocar experiências, trocar sonhos, conversas profundas do que realmente importa. E sobre tudo, principalmente sobre sexo, tá? Sobre vontades, desejos, até fantasias. Mesmo que você não saiba. Mas é importante o outro ter essa liberdade de falar que ele teve uma fantasia e ele queria até fazer. Mas aí vocês podem decidir juntos se realiza ou não. Mas não é errado ter fantasias. Errado é guardar elas e não poder nem falar com ninguém. Isso sim é errado. E eu acredito que o melhor lugar para você poder se abrir é no seu relacionamento. Se você não pode confiar, você não pode conversar com a pessoa que você está, já é sinal que você precisa da minha mentoria. Já é um sinal claro. Precisamos nos abrir. É lógico, você não vai falar igual minhas clientes que vêm hoje para o processo terapêutico comigo, não vai ser a mesma coisa de eu fazer com todas as organizações. Não vai ser a mesma coisa da mentoria. E não vai ser a mesma coisa dela falar no casamento dela. Só uma licencinha, que eu vou ter que fazer uma coisa ali, peraí. Me perdoe, o marido chegou e ele tive que levar a chave. Mas vamos lá, continuando. Então, o que você precisa hoje, ou o que você fala com a sua terapeuta, não vai ser a mesma coisa que você vai falar com o seu marido. Isso daí é uma coisa muito importante também no casamento, a individualidade.
Então, se você não pode ter... lógico, tem segredos que vai contra o seu casamento, mas tem segredos que é sobre você. É sobre você se abrir, de você não fazer o outro de entulho emocional. Ele tem que aguentar tudo que você tem que colocar para fora. Não, isso daí deixa para o profissional para te escutar, porque a escuta dele é exatamente o que eu faço na minha mentoria. A minha escuta ela é totalmente estratégica. Eu vou te dar solução para o que eu estou escutando. Então, mesmo que você ache que você está falando ali, eu não tô prestando atenção, saiba que eu estou sim. Eu estou já elaborando o que você precisa de solucionar. Tá? Então, se você hoje percebe que isso tem te atrapalhado, que você não tem um relacionamento que você consiga, de fato, se abrir, que você possa... o outro possa ver suas vulnerabilidades e você não consiga ter isso exposto, é um problema no seu relacionamento. Tem pela mentoria que nós vamos ver. E lembrando, quem garantir pelo link do Instagram vai ter um bônus extraordinário, absurdo. Eu não acredito que eu fiz isso. Eu ainda não tô acreditando que eu fiz isso. Mas vai garantir. E já vou falar já sobre isso. Calma aí. Já tô chegando no final dessa live. Agora é a hora que vocês falam. Mas já estamos no final e eu já vou falar mais sobre isso. Por quê? Aposto que tem muita gente que já tá com dúvida. Tati, qual que é o valor do meu investimento para ter a sua mentoria? Para ter o casamento leve, extraordinário, para garantir que o meu relacionamento não vai ter um fim, não vai ser um relacionamento em vão, morno, mais ou menos, que eu viva na escassez, que eu viva naquela vida medíocre realmente. Como fazer isso? Qual é o investimento? Qual é o preço que eu vou precisar pagar para isso? E hoje a minha mentoria, o seu investimento, ele vai ser 12.997. Esse valor, em até 12 vezes, você vai pagar menos que R$37 ao dia. Para o que você vai ter de entrega, para você mudar a sua vida. Porque o seu casamento, ele vai influenciar em todo o seu meio social, no seu meio familiar, com seus filhos, vai ser o exemplo de referência para os seus filhos. Então, esse preço está de graça para você hoje. E lembrando, quem garantir pelo link da bio vai ter o bônus. E esse bônus vai ser toda a minha visão, você já vai ter de cara. Assim que você garante que você já vai ter o direcionamento direto para o meu WhatsApp particular, você vai ter acesso a toda a minha visão do que é um casamento extraordinário, o que o seu casamento precisa ter. Você vai ter acesso, ali são 34 páginas, que está toda o que eu acredito, o que eu recomendo e oriento os meus casais. E principalmente que eu aplico no meu casamento diariamente. Hoje eu vivo de casamentos, eu vivo relacionamentos diários. Eu sempre me mantenho atualizada para trazer uma entrega realmente para você. E esse valor você pode parcelar até 12 vezes e ele sai menos que R$37 ao dia. Se você fizer uma conta rápida aí, em 30 dias ele sai menos que R$37. E você ainda vai ter o seu maior sonho, que é a sua família, que é um casamento feliz, um casamento tranquilo, leve, saudável. E você, com a sua necessidade, você vai estar em um ambiente que você queira estar. Satisfeita. Não vai precisar viver conflitos, desafios, que você não tem solução, não vê a solução deles e eles só vão virando uma bola de neve, só vão aumentando. Que vai chegar no fim do seu casamento. Não, você não precisa disso. Hoje eu tô te dando o investimento necessário para você viver isso no seu casamento. Garanta o acesso no link da minha bio. E você vai ter esse bônus, que está absurdo, eu não acredito que eu estou fazendo isso. Realmente, o valor dele eu posso cobrar facilmente por ele. Inclusive, ele está até mais barato, mas eu posso cobrar facilmente por ele R$2.000. Ele está 1.797.
1797. Você vai ter um casamento ali, a construção do seu casamento, que é um casamento leve, saudável e extraordinário. Isso é um valor que eu vou dar de bônus para você, vai ser meu presente para quem está online aqui comigo, ao vivo. Enquanto estiver ao vivo aqui, esse bônus vai estar valendo, tá? Só para quem realmente garantir agora a minha mentoria, esse acesso ao meu olhar e a minha visão sobre o seu casamento. E você ter realmente direção, um plano, um processo que na sua decisão vai te dar a constância para você seguir o que realmente vai te trazer resultado, o que vai te trazer o objetivo. Você quer ter um casamento leve, tranquilo, você quer se sentir amada. Queremos ter um momento familiar gostoso, harmônico, feliz. Não queremos chegar em casa em guerra. Ninguém quer isso. Você vai transformar o seu casamento, restaurar a sua relação e trazer mais felicidade para os seus dias. A avaliação do seu perfil, eu falei mais no começo, que eu tive que identificar todo como eu funciono, o que eu precisava ter, o que eu precisava deixar de lado, principalmente da minha maturidade, para realmente fazer o meu casamento dar certo. Comportamentos que eu tinha que excluir do meu casamento. E eu vou te dar essa avaliação de bônus. Então, na primeira semana a gente já vai fazer isso. Você já vai ter acesso e vai saber como você funciona, suas emoções, como você pode lidar consigo e principalmente conseguir ter mais felicidade com você antes de se relacionar. E encontros semanais, são 6 encontros inicialmente, e aí cada ciclo a gente vai caminhando, não te abandono, você vai ter todo o meu acompanhamento e lembrando que a cada renovação você não vai pagar o valor total, tá? Tem preço especial para os meus mentorados, meus casais sempre. E você vai ter 2 meses de acesso à minha mentoria, ao meu acompanhamento e minha orientação. Eu vou te aconselhar, dar toda a minha visão, voltar toda a minha disponibilidade, tudo que eu acredito para você mudar o seu casamento, te solucionar. E eu quero que você esteja do lado de cá junto comigo para caminharmos e você fazer diferente a partir desse novo ano que se iniciará. Não perca essa oportunidade. As minhas vagas são limitadas. Então, quanto mais rápido você agir, você tomar a decisão que precisa, mais rápido você vai restaurar o seu casamento. Eu te espero, vem pro lado de cá. E vamos fazer um casamento extraordinário acontecer e vir de você.